aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Capítulo 23, América Central. Caracterização geral da América Central. A América Central é a menor das três partes que constituem um continente chamado América. Ela se compõe de duas partes, uma delas conhecida como América Central Istmica ou Continental, e uma estreita faixa de terra que liga a América do Norte à América do Sul. A outra parte é a América Central Insular. É constituída pelas ilhas do Mar do Caribe, chamadas de Antilhas, além do arquipélago das Bahamas e das ilhas de Turks e Caicos. Algumas ilhas do Caribe são marcadas pela estabilidade geológica, sujeitando essa região a erupções vulcânicas e terremotos. Os espanhóis governaram quase toda a parte continental da América Central, administrando como províncias do Reino da Guatemala. Essa colônia também incluía parte do sul do atual México, executando o Panamá. Os espanhóis governaram o Panamá primeiramente a partir do Peru e depois da Colômbia. As Antilhas também foram colônias espanholas e posteriormente mudaram de mãos algumas vezes com a chegada de suecos, dinamarqueses, holandeses, franceses e ingleses. O Haiti foi o primeiro país da América Latina a se tornar independente em 1804 e logo depois a América Central continental se tornou independente dos espanhóis em 1821. Por um curto período, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica e Nicarágua se juntaram ao México. Por volta de 1840, cada um dos países se tornou independente. No início do século XX, a República Dominicana e Cuba também já eram países independentes e a maioria das outras ilhas alcançou a independência na segunda metade do século XX. As principais atividades econômicas da América Central continental estão relacionadas ao cultivo de produtos tropicais voltados para o mercado externo. Grande parte da produção agrícola se destina à exportação e ocupa extensas propriedades monocultoras, sendo o café e a banana os principais itens de exportação, além da madeira, peroba, cedro e seringueira, e de intensa exploração na costa atlântica. Apesar de a maioria dessas propriedades pertencer às empresas estrangeiras originárias de países para quais se destina a produção, no litoral do Atlântico predomina a agricultura de subsistência, que é praticada em pequenas propriedades com o emprego de técnicas tradicionais e mão de obra familiar, nas quais os principais produtos cultivados são o milho e a batata. A atividade industrial e a mineração são praticamente inexistentes na América Central, destacando-se apenas algumas indústrias de bens de consumo, como a de calçados e a têxtil. O país mais industrializado é o Panamá, cuja produção petrolífera alimenta as indústrias petroquímicas e lhe garante exportação de petróleo, atividade favorecida pelo Canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico. A baixa qualidade de vida, expressa pelas altas taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo, os grandes desníveis sociais e a elevada concentração de renda são características da América Central, assim como o predomínio da população rural. A maioria desses problemas é fruto da dominação colonial. Muitos países se tornaram politicamente independentes apenas no século XX, enquanto ainda permanecem economicamente dependentes. Apesar de a região apresentar os maiores índices de desigualdade no mundo, a América Central é a rota dos cruzeiros marítimos e destino de milhares de turistas que procuram suas praias e suas lindíssimas florestas tropicais. Além dos paraísos turísticos, a região possui também conhecidos paraísos fiscais. Nesses países, grandes quantias de dinheiro são depositados sem necessidade de que seja declarada sua origem. Os depósitos são protegidos por leis que beneficiam o sigilo bancário. América Central, os diferentes relacionamentos com os Estados Unidos.
O caso cubano. A população indígena nativa de Cuba começou a declinar logo após a descoberta europeia da ilha por Cristóvão Colombo, em 1492. Durante vários séculos, a ilha foi colônia espanhola. Em determinado momento, grande número de escravizados africanos foi levado para trabalhar nas plantações de café e açúcar, e Havana se tornou o ponto de partida para as frotas de tesouro anuais do México e do Peru com destino à Espanha. O domínio espanhol acabou por provocar em Cuba um movimento de independência, com rebeliões ocasionais e que foram reprimidas. Durante a Guerra Hispano-Americana, em 1898, os Estados Unidos ajudaram os cubanos a derrubar o domínio espanhol. Com políticas articuladas, os Estados Unidos apoiaram a descolonização de vários países na esperança de tê-los como aliados. No final do século XIX, após sua independência, os Estados Unidos tomaram medidas visando diminuir paulatinamente a influência das potências europeias nas Américas e, consequentemente, garantir sua influência e hegemonia no continente. Com Cuba não foi diferente. Em 1898, o intelectual José Martí liderou um processo de independência da ilha, que estava sob domínio da Espanha. Nesse novo confronto, invadiu-se uma grande faixa do litoral cubano e, depois disso, formaram-se pequenas guerrilhas responsáveis por ocupar pontos estratégicos da ilha. Em resposta, os espanhóis reprimiram o movimento, realizando reconcentração que isolava as famílias camponesas em campos de concentração na zona rural. A ação repressora do governo espanhol culminou com a morte de milhares de pessoas. Em meio às agitações que tomavam o país, os Estados Unidos intervieram no conflito, enviando tropas contra o exército espanhol. Os estadunidenses venceram e impuseram a assinatura do Tratado de Paris, que davam aos Estados Unidos o direito de controlar a ilha. Antes de elaborar uma Constituição cubana, os Estados Unidos promoveram a Emenda Platt, para garantir que o país estivesse sob seu controle, argumentando que dessa forma Cuba estaria mais protegida contra as invasões europeias. Assim, essa emenda deixou Cuba sob o domínio norte-americano até 1933, o ano que o general Fulgêncio Batista liderou uma revolução, Ramon Grau San Martín, e assumiu o poder. Apesar de a Revolução de 1933 se opor à ocupação estadunidense, os novos governantes não eram contrários a uma aproximação com os Estados Unidos. A verdade é que Cuba já era, então, um país sob influência americana e apresentava uma grande dependência desse país. Era uma ilha com grandes desigualdades sociais e a maioria da população vivia na pobreza, contexto que gerava muita insatisfação nas camadas menos favorecidas. A Revolução Cubana só ocorreu em 1959 e destituiu então o presidente Fulgêncio Batista. Fidel Castro, seu líder, acreditava que a Emenda Platt e a presença dos Estados Unidos na ilha só contribuíram para a intensificação do colonialismo econômico de Cuba e para o aumento de sua dependência externa. O movimento só venceu porque contou com a adesão de uma parcela da população local que estava insatisfeita com o governo e com as péssimas condições sociais, salários baixos, desemprego, falta de terras, analfabetismo e doença. Ao longo dos anos, os Estados Unidos ensaiaram algumas tentativas de recobrar a influência na ilha. Assim, retiraram Cuba da Organização dos Estados Americanos e impuseram o embargo econômico, que é uma interdição de caráter econômico, financeiro e comercial imposta pelos Estados Unidos ao governo cubano em 1962, com o objetivo de abalar o governo de Fidel Castro. As lideranças cubanas, entretanto, resistiram a tais ingerências, contando com o apoio da União Soviética. Durante os anos do governo de Fidel Castro, o país fez uma série de reformulações,
tais como a nacionalização de bancos e empresas e reforma agrária e reformas nos sistemas de educação e saúde. Em todo o período em que liderou o governo cubano, Castro nunca foi eleito por meio de eleições diretas e não permitiu a criação de partidos de oposição, nem a liberdade da imprensa. O seu governo foi criticado mundialmente, internacionalmente, em virtude das violações dos direitos humanos e pela falta de liberdade de expressão. De acordo com a ONU, Cuba apresenta desde a década de 1990 crescimento em todos os índices avaliados pelo IDH, como renda per capita, expectativa de vida e anos de escolaridade. Tanto a expectativa de vida e anos de escolaridade sendo os mais elevados no contexto latino-americano. Em 2019, Cuba estava entre os 53 países do mundo que apresentaram alto índice de desenvolvimento humano. Apesar de apresentar o IDH alto, Cuba foi, por outros países da América Latina, ele foi superado por outros países da América Latina, como Uruguai, Barbados, Argentina, Costa Rica e Panamá. Isso se deve principalmente ao fato de o país ainda apresentar uma renda per capita relativamente baixa. Cuba é ainda hoje uma economia subdesenvolvida. O embargo comercial imposto a Cuba pelos Estados Unidos na segunda metade do século XX persiste até hoje e dificulta a expansão do comércio exterior cubano e, consequentemente, o seu processo de industrialização. Não obstante, Cuba tem conseguido atrair capital estrangeiro nas áreas de turismo, energia e telecomunicações, principalmente por parte da União Europeia. O regime cubano se mantém por mais de 6 décadas. Fidel Castro, que faleceu em 2016, aos 90 anos, deixou o poder em 2007 e foi substituído por seu irmão, Raul Castro, que governou até o ano de 2018. Em 2018, Miguel Díaz foi eleito em assembleia presidente cubano, sendo o sucessor de Raul Castro. É o primeiro presidente após a Revolução Cubana que não é um membro da família Castro e não participou da Revolução. O caso do Panamá. Localizado na América Central, o Panamá é um país que outrora já fez parte do território colombiano, tornando-se independente em 1903, com a ajuda dos Estados Unidos. Em troca de auxiliar o Panamá em seu processo de independência, os governos panamenho e estadunidense assinaram o Tratado Rey-Ban-Barilla, em que ficavam acertados os termos de venda e construção do Canal do Panamá e da zona à sua volta. Considerando um atalho para a Ásia, o Canal do Panamá foi a materialização de um antigo sonho de navegação do mundo ocidental e completou 100 anos em 2014. Ele liga os oceanos Atlântico e Pacífico e encurta as distâncias entre o Ocidente e o Extremo Oriente. O canal, de 80 km de extensão, é percorrido aproximadamente 8 horas, dependendo do tráfego. Por ele passam anualmente 12 mil navios cargueiros e também luxuosos transatlânticos com turistas de todo o mundo. Em suas extremidades fica a cidade do Panamá, no Pacífico, e Colo, no Atlântico, Mar do Caribe. Até a construção do canal, para se navegar da costa leste para oeste dos Estados Unidos, era preciso enfrentar mais de 15 mil quilômetros, contornando toda a América do Sul e navegando pelas águas gélidas do temido Estreito de Magalhães, na Patagônia, no extremo sul das Américas. A primeira tentativa de ligação entre o Atlântico e o Pacífico não foi iniciada pelos Estados Unidos, mas sim pelos franceses no século XIX, em razão do sucesso da construção do Canal de Suez, que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Para construir o canal, os franceses formaram a Companhia de Canal Interoceânica e recrutaram 15 mil pessoas. O financiamento foi feito com o dinheiro da venda de ações na Europa. Durante 10 anos, os franceses abriram com dinamite grandes caminhos entre as montanhas que separavam as duas costas. A ideia original era construir uma passagem no nível do mar
exatamente como haviam feito com sucesso em Suez. A empreitada, porém, fracassou em decorrência da dificuldade em construir uma via aquática artificial em uma região montanhosa, da febre amarela e da malária, que não tinham cura na época. Após o falecimento da Companhia Francesa, os Estados Unidos eles adquiriram os direitos para a construção do canal com a assinatura do tratado. A travessia do Canal do Panamá é feita por 3 eclusas. Vindo do Atlântico, por exemplo, o navio entra na comporta com água no mesmo nível do oceano, os portões são fechados, as válvulas de enchimento são abertas, a água entra através de poços do piso, elevando os navios até o nível do lago Gatun. As válvulas elas são fechadas e os portões superiores são abertos. O navio sai da comporta para o lago e segue para as outras comportas, onde acontece o processo inverso de descida até o nível do Oceano Pacífico. O canal ele tem grande importância no fluxo marítimo internacional. As principais rotas saem do litoral leste norte-americano, com destino principalmente à costa oeste da América do Norte, e há também um fluxo de origem europeia para a costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá. O caso de Porto Rico. Localizado no Mar do Caribe, Porto Rico é um território estadunidense dentro da América Central. Apesar de hoje seu território pertencer aos Estados Unidos, historicamente essa ilha se construiu a partir da colonização espanhola na América. Sua capital, San Juan, guarda o título da segunda cidade mais antiga da colonização europeia nas Américas, atrás apenas de Santo Domingo, na República Dominicana. Originalmente, a região era ocupada por povos ameríndios até que, em 1493, foi reivindicada por Cristóvão Colombo para o Reino de Castela, atual Espanha. Durante 4 séculos que permaneceram como colônia espanhola, o país pouco se desenvolveu, uma vez que a Espanha voltava seus interesses para as colônias mais ricas, tais como o vice-reino do Peru. Foi somente a partir da metade do século XIX, quando os movimentos de independência eclodiram na América Espanhola, que a Espanha passou a considerar Porto Rico como um território de importante estratégia, objetivando aumentar sua influência na região e minar os movimentos separatistas. O governo ele incentivou a migração de diversas famílias espanholas, escocesas, inglesas e francesas para a ilha. Por um tempo, essa estratégia funcionou e garantiu à Espanha o domínio sobre Porto Rico. No entanto, em 1898, os Estados Unidos eles invadiram a ilha durante a Guerra Hispano-Americana. Porto Rico nunca conquistou sua independência, apenas teve seu controle transferido de um país para o outro.
Seu status oficial é o Estado Livre Associado dos Estados Unidos. Na prática, isso significa dizer que Porto Rico pertence aos Estados Unidos, mas não detém os mesmos direitos que os 50 estados do país norte-americanos. Seus cidadãos são considerados estadunidenses, porém não lhes é concedido o direito ao voto nas eleições nacionais. Os porto-riquenhos, eles elegem apenas o governador. Apesar de fazer parte oficialmente dos Estados Unidos, Porto Rico é o país que mescla características latino-americanas com características estadunidenses. Seus idiomas oficiais são o inglês e o espanhol sendo o mais falado por mais de 80% da população. Diferente da maior parte dos países da América Latina, o Banco Mundial classifica um país de alta renda. Sua economia é impulsionada pela indústria, nos setores farmacêuticos, têxteis, petroquímicos e eletrônicos, e pelas atividades do terceiro setor, sobretudo os serviços de finanças, seguros, imóveis e turismo, que aproveitam as isenções fiscais e os menores salários pagos na ilha. Seu PIB per capita é o maior de toda a América Latina. Ainda continuam os problemas como desemprego e pobreza que são comuns no país. O domínio dos Estados Unidos sobre Porto Rico está longe de ser um consenso. Enquanto alguns porto-riquenhos são a favor da independência total, outros apoiam o status de uma ilha e uma parcela gostaria que fosse transformado em um estado dos Estados Unidos. Nos referendos que foram realizados ao longo do século XX, a população porto-riquenha votou a favor da manutenção do Estado Livre Associado, mas os resultados dessas consultas são contestáveis, uma vez que a maior parte da parcela dos eleitores cadastrados não compareceu para votar. Assim, as discussões sobre o tema continuam no século XXI. Além de Porto Rico, os Estados Unidos detêm outros 2 territórios ultramarinos no Caribe. São eles as Ilhas Virgens e a Ilha de Navassa. A extrema pobreza e a desigualdade social. Na América Central, mais da metade da população da região vive em famílias com renda per capita abaixo da linha de pobreza, e quase 8 milhões vivem em famílias com rendas per capita abaixo da linha de extrema pobreza, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Em geral, os indicadores sociais da região são muito baixos e registram altas taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo. Já a Costa Rica, Barbados, Bahamas, Cuba, Panamá, Trindade, Tobago e São Cristóvão e Níveis têm índices de desenvolvimento humano considerados altos pela ONU, todos os maiores que o do Brasil. Nas ilhas, o país mais pobre é o Haiti, que tem os piores indicadores do continente. Enquanto isso, ainda no Caribe, Barbados apresenta como um país com as melhores condições de vida. Já na América Central continental, o Panamá aparece em primeiro lugar. Os principais problemas da América Central ainda são a dependência econômica, a concentração de renda e a distribuição desigual de terras. O estado de extrema pobreza é grave e a capacidade de erradicá-lo em curto prazo é bastante limitada. No entanto, segundo organizações internacionais, seria possível erradicar a pobreza extrema com os recursos já disponíveis ao redor do mundo. Uma das soluções sugeridas pelas organizações seria criar um fundo de erradicação da extrema pobreza para a qual cada cidadão não pobre, independente de sua nacionalidade, contribuiria com $14 mensais, pois a economia de tais países é insuficiente para implementar um programa de distribuição de renda pelo governo. A redistribuição dos recursos poderá ter impacto muito reduzido na pobreza se for mantido o nível de desigualdade na distribuição de renda no interior de cada país da região. Assim, ela deveria ocorrer não só entre os países dos mais ricos, como a Costa Rica, aos mais pobres, como Honduras, mas também do interior deles,
Diminuir a desigualdade é, portanto, fundamental para a redução da pobreza. Os estudos também indicam que causa da pobreza na região não é falta de trabalho, mas sim da baixa qualidade dos postos de trabalho. Se a qualidade dos postos de trabalho ocupados pelos membros das famílias pobres fosse iguais à de ocupados por famílias não pobres, a renda per capita dos menos favorecidos seria 5 vezes maior do que a atual. E é isso, povo. Dúvidas? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.